Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live de viagens da equipe Titãs, onde hoje nós temos a presença da pessoa que vai estar participando com a gente, que como nosso convidado na live é o Daniel. Tá? O Daniel é o meu líder no clube de viagens, do qual eu faço parte. O Patrick também faz parte do clube de viagens. O Devani está aqui participando também, porque quer saber um pouquinho mais, né, Devani, de como que funciona, como é estar viajando de cruzeiros. Então, nós vamos aproveitar essa oportunidade da live de hoje, né, para estar explicando para você que tem dúvidas, quer saber como que é viajar de cruzeiros, tem medos, não faz ideia de como planejar ou como organizar. E aí hoje eu vou contar com a ajuda do Daniel para estar explicando e tirando todas as dúvidas de vocês por aqui. Então, a todos sejam bem-vindos. Armindo, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Fala aí um pouquinho, Daniel, para a gente. Quem é o Daniel? Da onde você está falando aí agora com a gente? Olá, pessoal. Ótima tarde aqui no Brasil, noite aí na Europa. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou carioca, né? E casado, tenho uma filhinha, 3 aninhos. E comecei a viajar desde bebezinho, na verdade, né? Meu pai, ele se aposentou da Varig, ele foi comissário de bordo. Então, ele voou mais de 30 anos na companhia aérea, que era excelente aqui, brasileira, infelizmente faliu, né, quebrou. Então, eu tive a oportunidade de viajar bastante por conta disso, né? A gente tinha facilidade por ser família, né, de funcionário de companhia aérea. E aí facilitou sua vida para viajar bastante, né? Mas aí você viajava de avião. De Fazia suas avião. viagens de avião, né? E quando Sempre que de você avião. começou a viajar de cruzeiros? Como é que você conheceu esse mundo aí dos cruzeiros? Então, viajar de cruzeiro vem do tempo que eu estou no clube, né? Eu entrei no clube há 2 anos e um mês, se eu não me engano. Então, viajar de cruzeiro com o clube. Mas eu já tinha feito experiência de cruzeiro antes do clube, mas eu não considero viagem, porque foram 3 experiências, dessas 3, 2 eu ganhei em premiações, e foram todos mini cruzeiros. Então, foram todos assim, Céu de Santos, Ilha Bela, Ilha Grande, Volta para Santos, tudo pertinho, e que a atração principal não era, né, tanto a questão da viagem, dos destinos, e sim mais o próprio cruzeiro ou o pessoal da empresa, né? Foram 2 empresas diferentes. Então, com assim, para conhecer outros países, outros destinos e tudo mais, viajar com a família, aí foi a partir do clube de 2 anos para cá. Mas como é que você conheceu o clube? Conta aí pra gente. Como é que você chegou? Você fez cruzeiro. Eu achei que você tinha conhecido através do cruzeiro. Então não foi. Conta aí pra gente como é que Não, chegou não para foi. você o tal clube de viagens. Não foi. Março do ano passado, do 2023, a gente fez essa viagem de cruzeiro que eu ganhei. Foi uma premiação que eu tinha ganho na pandemia, e por causa da pandemia não puderam, né, entregar. E aí passou um bom tempo, e aí finalmente entregaram. Então, esse cruzeiro foi meu terceiro, mas foi o primeiro da minha esposa e da minha filha. Minha filha tinha 1 ano e meio só, né? E elas gostaram muito, elas curtiram muito a viagem, sabe? Mesmo minha filha pequenininha ali, você via a alegria dela. Então, quando eu saí dessa viagem, ainda mais que foi bem curtinha, eu já saí com aquela vontade de, não, pelo menos uma vez por ano, eu quero ter uma viagem assim, uma experiência dessa. Porque viagem de cruzeiro a gente relaxa, a gente aproveita, né? É muito bom. E aí, acho que 1 mês e meio depois, 2 meses no máximo, uma amiga minha, que já tinha sido do clube antes da pandemia, ela me contactou e me convidou para fazer parte, né, se fazia sentido para mim e tal. E eu falei, olha, me interessa sim, mas ela me apresentou as opções, né, de ser
um membro para poder viajar ou sócio-membro para também empreender. Como na época eu estava com outro projeto, eu estava muito focado, eu falei, olha, por enquanto, ser só um membro, um viajante. E aí eu iniciei dessa forma, iniciei fazendo minha poupança, já, né, pretendendo viajar, fazer meu primeiro cruzeiro, entendeu? Quanto Então, tempo depois de entrar no clube você fez o primeiro cruzeiro? ele foi antecipado, né? Eu iniciei, eu estava com intenção de viajar no ano seguinte, mas aí o meu patrocinador atual, que é o Jeff, porque na época era essa amiga, mas ela acabou não ficando no clube, e aí eu conheci o Jeff. E aí o Jeff me fez uma proposta, ele morava em New Jersey na época, e eles tinham um grupo já que iam sair de um cruzeiro de Nova York para Bahamas, ali para o Caribe. E aí ele falou, cara, ele me deu uma meta, falou que se eu batesse a meta, ele ia me ajudar com a parte da viagem, eu ia poder usar meus pontos, né, que eu já estava acumulando. Então, eu viajei 4 meses depois que eu entrei no clube. Uau! Foi rápido, foi meio de última hora. Caramba! Aí eu fui sozinho, né? Eu não fui com a família, até porque minha esposa e minha filha não têm visto americano. Então, como ia para os Estados Unidos, precisava do visto. E também eu não ia conseguir levar a família toda assim, né, de uma hora para outra. Então, eu antecipei, né? Até porque eu queria conhecer o pessoal do clube, e ele falou que ia ter uma galera de vários países e tal. E eu queria conhecê-lo pessoalmente também, porque ele já estava ali me propondo de trabalhar, e eu estava analisando, né, se era um negócio interessante para mim. Então, eu falei, eu vou ver se o clube vai me entregar, né, se vai correr tudo bem, se vai dar tudo certo, e conhecer o pessoal. Aí eu fui rápido, e E foi para maravilhoso. onde foi aí esse primeiro destino? Saiu de Nova York, foi para Miami, e de Miami fomos para Ocean Cay, que é uma ilhazinha na Bahamas mesmo, que é da MSC, uma ilha privada, e finalmente Nassau, né, capital de Bahamas, e depois voltou para Nova York. Foi um cruzeiro de 8 noites, acho que 4 navegando e os outros, né, as paradas. Olha, isso daí dá para eu fazer, hein? Saindo de Pô, Londres, hein? Aí, tá vendo? Devani já tá fora da União Europeia, isso daí eu já posso tentar fazer, então. Vou até ver se tem isso daí por agora. tem, e tem direto, no navio que eu Olha, fui, que já é fiz o... até o meu ETA para entrar em Londres, então já tá tudo certo. Não, mas esse que eu fui saiu de Nova York, né, e foi ali, né, no Caribe. Ah, de Nova York, tá. É, o de Londres eu vou sair agora em setembro, eu fiz o ETA também, já está pronto. Que aí eu vou para a Noruega, aí vai sair de Londres e a gente Desse vai para a daí a gente Noruega. fala depois. E É, desse primeiro cruzeiro aí, você tem fotos, tem vídeo para estar compartilhando tem, com a gente, para a gente ver um pouquinho como é que foi? claro, deixa eu compartilhar aqui. Eu tenho aqui, eu baixei no computador, mas está meio misturado essas fotos, que não deu para eu ficar organizando muito. Mas vamos lá, essa foto aqui, ver se está aparecendo. Sim. Olha o Tá. Jeffrey ali. Então, essa foi essa primeira viagem. O Jeff, de óculos aqui, né, de boné. Essas duas são brasileiras também, de São Paulo, que eu conheci lá. Esse é de El Salvador, que é onde a origem do Jeff, né? O Jeff mora nos Estados Unidos, mas é de El Salvador. E esse outro mora nos Estados Unidos, mas ele é latino também, eu não lembro qual país dele. Isso aqui é só uma pequena parte do grupo. E aqui é saindo de Nassau, Bahamas. A gente passou o dia naquele hotel lá atrás, que está aparecendo assim, perto da minha cabeça, que é Uhum. o Hotel Atlantis, né? Um hotel bem famoso, assim, bem bacana. É gigante, tem parque aquático, praia privativa. A gente pegou um day use e passou o dia todo lá, foi maravilhoso. Que maneiro. É. Aqui, tá vendo? Essa aqui já é do Caribe do ano passado. A última viagem que eu fiz ano passado no Caribe, a gente tirou essa foto de cima do navio. Esses dois foram MSC. Esse daqui
é muito bom o navio, o MSC Meravilha, foi o primeiro, e esse daqui é o MSC Virtuosa. Os dois são parecidos, tamanho, e são bem parecidos, os dois são excelentes, 5 estrelas, muito bons. Esse aqui é do Virtuosa, dentro. Parte da piscina, essa é uma piscina coberta, né? Esse cruzeiro, a gente pegou o pacote de bebidas, então tinha à vontade, alcoólica e não alcoólica, né? Aqui na piscina central, jacuzzi, água quentinha. Esse aqui também foi, o Rafael, que está aqui comigo, foi nessa viagem do Caribe, junto com a gente. Isso aqui é o café da manhã, gente. Olha só, não cabia mais coisa na mesa. Eu ia E perguntar assim, se era o almoço, agora que eu fiz o afos ali. e E, você vai Daniel, comendo como que é viajar assim nessa parte do cruzeiro? Você tem que estar pagando as refeições a bordo, você falou que tem bebida, é tudo pago à parte. Como que é quando você fecha um pacote? nada, é tudo incluso. Assim, toda a alimentação inclusa. E aqui, esse restaurante que a gente foi tomar café, você pedia, vinha o cardápio, você pedia, e você pode pedir o quanto você quiser, né? E quantos pratos, e acabando, você vai repondo. E tem no outro andar o restaurante buffet, que aí tem uma variedade enorme, assim, aí você vai se servindo também, à vontade. Esse restaurante buffet, ele fica aberto quase 24 horas, assim, ele só fecha alguns momentos para trocar, para limpar e tal, mas assim, até de madrugada tem comida lá. Então você come muito, assim, é muito farto, né? Você acaba, se tem um pouco muita sede ao pote, vai ganhar uns quilinhos a mais aí, né? Porque a gente come muito e a comida é deliciosa, né? O serviço é muito bom. As bebidas, bebida não alcoólica, muita coisa já está inclusa no pacote. E aí tem, por exemplo, refrigerante, assim, você paga a parte. Algumas bebidas fora de refeição, você paga a parte. Ou bebida alcoólica, que também é a parte. Aí você pode pagar avulso, né, conforme você for pedindo, mas paga tudo com cartão do navio, que no final, no check-out, né, como se fosse num hotel. Você vai consumindo, vai Deixa a colocando o conta no cartão, final. a conta vem no final. Ou então você pode comprar um pacote de bebidas, que aí tem limitados, né, a quantidade, ou tem alguns que tem pacote ilimitado. E aí você pode tomar à vontade, não tem restrição. E Entendeu? restaurante, porque, exemplo, nesse daí, eu sei que pode variar de acordo com o cruzeiro. Nesse cruzeiro, tinham quantos restaurantes para ter de opções a bordo para a gente poder comer? Então, na verdade, são vários restaurantes dentro de um cruzeiro, mas assim, nem todos são inclusos. Então, quem quer, por exemplo, uma comida japonesa especial, um restaurante especializado em comida japonesa, aí você pode ir lá e pagar a parte. Tem alguma coisa no buffet de comida japonesa, é muito variado. Mas, assim, quem quer um especializado em cortes de carne, aí tem, entendeu? Em comida do Mediterrâneo. Então, tem alguns restaurantes que são pagos, né? E tem os que estão inclusos. Então, no cruzeiro, quando a gente fecha o pacote, você decide se você quer gastar dinheiro lá dentro. Lá tem várias opções de você gastar dinheiro. Cassino, lojas, né? Duty free, algumas atividades a bordo, às vezes tem alguma cobrança, mas a grande maioria das coisas é gratuito. Tem, por exemplo, tem o teatro, que já está incluso, né? Toda noite tem show, e tem, às vezes, um outro teatro, que é menorzinho, que é você fica mais próximo do palco e tal, que é pago, né? Então, você sempre tem a opção, para quem quer gastar dinheiro, de pagar, entendeu? Mas Então, gasta se quiser. então, não é só entrei no navio que vai me levar de um lugar para outro. Tem toda essa parte de diversão, toda a parte aquática, a parte de shows, Uhum. cassino, shows, tem todo entretenimento a bordo para você nem sentir passar a viagem, né? Exatamente. Na verdade, todo mundo sai assim querendo, já acabou, né? Nem assim, passa o tempo muito rápido, porque tem muita. Todo dia a gente recebe um folhetim com a programação do dia.
e tem muita atração. Aí você escolhe de acordo com o gosto, né, o que cada um quer fazer, mas tem aulas de um monte de coisa, tem atrações o dia inteiro. Esse aqui foi no teatro, foi um show, esses caras são uns indianos, dançarinos, com essa roupa que ela acende, assim, é um show muito bacana. A gente viu esse show, né, nessa viagem, em duas viagens, né? Essa foi na Europa, e agora essa minha última viagem foi para a América do Sul, para Argentina e Uruguai, também teve um show desse, assim, muito bom. E Ó, a filhota, como é Cassino. que faz quando você quer se divertir com a esposa? Cara, então, ela nos primeiros, ela era muito pequenininha, ainda usava fralda, então tem a área kids lá, mas tinha que ficar com acompanhada, né? A gente tinha que ficar um dos responsáveis. Agora que ela já está maiorzinha, a gente pode deixar ela lá de manhã e buscar à noite, assim, o dia inteiro. E eles cuidam, eles dão Tipo comida. creche mesmo. Se quiser deixar lá. Nessa do Caribe, teve um dia que a gente foi passear e a gente falou: cara, vamos deixar ela lá. Não vamos Caramba. levar, não. A gente deixou ela no navio e a gente foi passear. Porque tem determinados passeios que, pô, é mais complicado com criança, né? E ela estava numa fase que não queria nem andar e muito pesado para carregar no colo. Então a gente deixou ela lá. E ela fica de boa, assim, fica brincando com outras crianças, entendeu? Então, Nem vi a hora passar, né? é, nem vê. Criança nem quer ir embora mais. Mas aí me conta, Daniel, as pessoas têm essa questão assim, quando eu faço o passeio de barco, eu enjoo. Vou passar 5 dias enjoando dentro do navio, balança assim no mar? Você Não, sente esse balanço, como que é? é muito, muito difícil você sentir algum balanço. Pode ser que alguma viagem tenha, mas é muito de leve, assim, sabe? Então, as partes do navio que são internas, que são, né, que você não está olhando para fora, se você esquece que você está no navio, você esquece. Você nem vai lembrar. Parece um shopping center, um hotel de luxo, sabe? Então você lembra quando você olha ali para fora e tal, aí você vê. Mas assim, ó, essa viagem, por exemplo, essa foto aqui, foi em Malta que a gente parou, foi na viagem da Europa. Foi uma viagem de 8 noites em 8 destinos diferentes. Então, como é que funcionou essa viagem? Cada dia a gente amanhecia numa cidade nova. Então, o cruzeiro ele navegava durante a noite. E à noite a gente ia dormir, entendeu? Então, você chegava de manhã, já estava embarcado, descia do navio, ia curtir. Então, você não tinha... Esse cruzeiro especificamente não teve dia de navegação. Alguns vão ter dias de navegação, dependendo da distância, né, que vai de um lugar para o outro, mas é tranquilo, cara. Você fica ali de boa, é muito difícil balançar. Tanto é que lá dentro tem ping-pong, tem sinuca, tem um monte de coisa que se tivesse balançando não dava, né? Restaurante, enfim. Então, dificilmente você sente. Eu não conheço ninguém que ficou enjoado, né? Pelo menos assim, que viajou com a gente nos nossos grupos e tal, e olha que a gente viajou já com bastante gente. Ninguém nunca ficou enjoado, porque não dá, é muito grande o navio, né? É isso que eu ia falar. Eu já fiz das Ilhas Maurício até o Rio. Foram 28 dias navegando, mas foi em plataforma de petróleo. Então, uma parte ali do mar, dependendo do que a gente pegava, a gente sentia um pouco. Mas não tem nem comparação com o tamanho do cruzeiro, o formato dele. Então, as pessoas pensam, então eu faço um passeio, eu vou ficar enjoado. Então, não, porque não tem nem... Não dá para sentir esse balanço, né? Mas para quem já tem propensão, então, pelo que você está falando, leva um remédiozinho ali por precaução, né? E fora a questão também que tem muita coisa dentro do navio para você não precisar ficar olhando para fora, é claro, né? O nascer do sol, o pôr do sol, a galera vai querer ver, mas Sim. é tanto entretenimento e tantas coisas para fazer que você nem vai ver o tempo passando. No seu caso, a parte de navegação, você nem sentiu também, porque também foi durante a noite, esse aí que você comentou, né? Essa viagem sim teve, por exemplo, essa viagem, a primeira lá teve dias de navegação, mas, pô, você vai deitar numa espreguiçadeira, fica, né, na piscina, tomando alguma coisa ali, com a música, e você fica de boa, cara. Não dá para enjoar, não. Você pode
Por exemplo, teve uma que eu levei meu pai não gosta de muito agito. Aí ele ia para lugar que estava mais tranquilo, mais silencioso, ficava lendo livro, entendeu? Então, o bacana do cruzeiro também é que ele é muito grande e tem para todos os gostos, para todas as idades, né? Tem atrações e a pessoa fica à vontade, assim. Então, é legal viajar com um grupo também, porque dentro do cruzeiro cada um faz o que quer, né? Não fica aquela coisa todo mundo sendo obrigado a fazer, mas você vai encontrar no jantar, por exemplo, ou nas festas, né? Nas atrações ali vocês marcam e tal e encontram o grupo. Uma das principais atrações, digamos, é a culinária, né? A gastronomia. São vários pratos assim elaborados. Então, todo dia vem um menu com várias opções e não tem aquela coluna da direita, né? Não tem preço. Você escolhe primeiro prato, segundo prato, entradinha, né? Depois segundo prato, sobremesa. E se você quiser repetir ou você está em dúvida entre dois, você pode pedir os dois. Me dá esse e Não. esse. Entendeu? Então é bem regado. Aqui minha esposa comendo um camarão, tá vendo? Com a massa, acho que é ostra aqui, sei lá. Ou Então seja, tem muitas opções a bordo. muito. A entradinha, rosbife. Aqui o teatro, ó, aqui o teatro estava vazio, mas é muito confortável, né? E tem cada dia um espetáculo diferente também. Tem musicais, às vezes tem show de mágica, tem acrobacias, né? Aquela coisa de circo. Então, é sempre muito bacana. Dificilmente eu perco algum show, porque são shows nível Broadway, assim, sabe? Que, cara, eu já paguei US$ 100, por exemplo, em Nova York ou em Londres, paguei US$ 80 E no ali já show. está incluído, né? Tem uns que tem até Circo de Soleil, que eu já vi. Exatamente. Então, quando eu vejo o preço por dia, eu falo, cara, se botar só o jantar já cobriu o preço, botar o show já está na vantagem, né? Isso fora sua estadia, né? Seu quarto com serviço, né? No cruzeiro você não faz nada, você não arruma cama, eles trocam toalha, é serviço completo, né? Então, é Esse, maravilhoso. esse, esse é um dos pontos que as pessoas param e pensam, né? Na viagem de cruzeiro deve ser algo que é muito caro, né? Porque se compara a uma viagem onde você vai ter o luxo de um resort ao incluso, pega um Uhum. resort ali, vamos pegar aí para o Brasil, pega um resort aí em Salvador, aqueles melhores que tem ali, você paga em torno de uns 1.500 uma diária, Sim. né? E mesmo assim, ó, inclusive no Brasil, não é igual a inclusive no resto do país, no resto do mundo, né? Sim, sim. O café da manhã, almoço e janta. Não, e 1.500 é Não sei se barato. mudou isso aí. Quando eu fui fazer algumas pesquisas, era assim, Não, café da ó, manhã, almoço e janta. eu vou para Gramado semana que vem. Uma semana nesse resort que eu vou ficar, só com café da manhã, agora, nessa data, do dia 6 a 13, é 12 mil e poucos reais, Quantos entendeu? dias? Uma semana, 7 dias. Uma semana para 3 pessoas. Até quatro, né? Poderiam ser quatro. Mas assim, só com café da manhã, sem almoço, sem jantar, entendeu? E lá para passar frio. Pois é o que muita gente não tem ideia, né? Mas aí o cruzeiro é caro. Não, vamos lá, apontar o que tem no cruzeiro, né? Tem todas as estadias, né, incluídas. Você não Uhum. precisa ficar, claro, que assim como qualquer outra viagem, você tem que pegar um voo, se você mora longe, um voo para chegar até o porto de onde vai sair o cruzeiro e pegar um voo para voltar para tua casa. Mas fora isso, o que extra do que você tem que fazer? Você também tem que reservar um hotel quando você vai fazer algum destino, né? Vamos pegar um exemplo de Grécia. São várias ilhas. Então imagina você todo dia tendo que fazer mala, porque todo dia você vai mudar de hotel, ou você tendo que pegar um barco para ficar fazendo bate e volta em outras ilhas. Fora que você tem que pagar, normalmente está incluído o café da manhã num hotel mais simples que você pega, e aí você tem que lanches, almoço, janta, tudo, né, que não está incluído. Então, no cruzeiro já tem tudo, já tem hospedagem, já tem shows,
que não são, Olha aí, são shows parque simples, né? aquático, né? Parque aquático, tem muita coisa. Tem Vários academia. restaurantes, como você mostrou aí, muita diversão, creche para quem quer deixar criança, muitos shows. Você já Uhum. acorda em outro país, tem o benefício, Daniela, de não ter que ficar desfazendo e fazendo mala o tempo inteiro, que isso, meu Deus, é uma das piores coisas que tem, Não né? tem que Correr o ficar em risco de ir para o aeroporto aeroporto e também. perder voo quando você vai para um outro destino, e aqui você já acorda, já está em outro destino. Então, assim, é algo muito prático, né? Exatamente, é prático, é confortável, sabe? E você conhece vários destinos e atende todo mundo. Você vê, ó, essa viagem da Europa foi minha mãe com 78 anos, minha filhinha com 3 anos, a gente, e todo mundo se diverte, sabe? Atende a todos. Então é muito bom. Aqui no Coliseu, em Roma, né? Aqui, ó, a gente encontrou o pessoal do clube também, ó, o Olha pessoal que com a legal! camisa. Eles são do Peru e estavam também Uau! aí na Europa. Foi o Costa Fortuna. Eu até agora, Ed, eu só viajei no Costa e na MSC, em duas companhias do clube, né? O clube tem 14 parceiros, 14 companhias parceiras. Eu, por enquanto, só fui nessas duas, fui muito mais MSC. MSC foram total de. Eu fiz 8 cruzeiros no total, né? Antes do clube eu tinha 3 mais 5. Eu fiz 5 MSC e 3 Costa no total, né? Então, as duas são boas, as duas são italianas, né? Mas o próximo que eu vou fazer já é da Princess, que é outra companhia que já é Mais top, outro né? nível. Melhor. É melhor. Entendeu? Ó, Coliseu, Fontana de Trevi. Ó, dentro do cruzeiro, você vai descobrindo coisas que você nem imagina, né? Tem uma capelinha ali, isso aí é dentro da capelinha lá. Então, minha filha ali, Sua filha desbravando tudo, né? O que ela acha dessas viagens? cara, ela adora, Ed, ela adora, ela fica super feliz. Eu já falei que a gente vai de novo, ela vai, começa, ela curte muito, Quero cara. ver, quero ver quando ela começar a estudar. Ela não vai querer ir para a escola, ela vai falar, não, pai, eu quero viajar. Cara. Você vê, ela com 3 anos, ela já fez 5 cruzeiros, cara. Uau! Então, ela gosta. Tá Gosta. difícil acompanhar essa garota, hein? Olha É, aí. Não só viagens de cruzeiros, mas tá ticando já vários paisezinhos aí, ó. sim, sim, já conheceu vários, acho que uns 10 aí, por aí. Uau! Aqui Barcelona, né? Na Sagrada Família. Aí o nosso garçom, que o jantar é sempre no mesmo restaurante, na mesma mesa com o mesmo garçom. Então, ele já vai pegando o que você gosta, já vai te conhecendo, né? E o atendimento é de primeiríssima, né? Então, ele já chegava, já servia a bebida de cada um, que cada um queria, ele já chamava pelo nome, sabe? É um atendimento fantástico. Esse daqui acho que era filipino, se eu não me engano, não dá para ler, não. Mas o outro foi indiano, a gente sempre acaba fazendo amizade ali com o garçom, né? Daniel, quais destinos, então, que você já fez com o clube? Então, o primeiro foi para o Caribe, né? Saiu dos Estados Unidos para o Caribe. O segundo foi daqui do Rio de Janeiro, foi o único que eu saí do Rio. Tem gente que fala assim, mas onde eu tô não tem porto. Não precisa, pô, você vai para onde tem. Eu tenho porto aqui, só saí um cruzeiro daqui. Aí eu fui para o Nordeste, né? Fui para Bahia, Salvador, Ilhéus e tal. Aí esse eu levei meu pai, deve ter alguma foto aqui também. Aí o terceiro fui para a Europa. Setembro do ano passado a gente foi em 5 países, né? Foi Grécia, Malta, França, Espanha e Itália. Nossa, E bom esse, hein? isso foi top. E aí depois a gente foi para o Caribe, que aí visitamos 4 ilhas no Caribe, saímos de Barbados, aí fomos em Saint George, em Granadinho. E esse último foi aqui na América do Sul, que eu saí de Santos para o Itajaí, depois Montevidéu, né, capital do Uruguai, e Buenos Aires, capital da Argentina. Aí
Voltou 7 noites. E desses daí que você fez até agora, qual foi que vocês mais gostaram, que vocês mais curtiram, assim? Pô, Ed, isso é muito difícil dizer, cara, porque cada um é uma experiência diferente, né? Então, Aham. ó, esse aqui foi o que eu levei meu pai. Meu pai, esse aqui. Meu pai nunca tinha feito viagem de cruzeiro, adorou também. Também está no clube ali, juntando para fazer o próximo. Olha, É, que esse, legal. esse é um casal de amigos que eu convidei para viajar com a gente, também entraram para o clube, fizeram, essa irmã Esse é o dele. segredo, né? Você convida para ir junto que sabe que vai se apaixonar e quer entrar. Claro, claro. E aí a pessoa, pô, eles também nunca tinham feito. Todo mundo que vai, assim, gosta, né? Porque realmente é muito, muito prazeroso. Essa noite era a noite do branco, né? Você vê que tá todo mundo de branco. A noite do branco, aí tem festa. Então, é, é difícil dizer, porque, assim, a viagem para o Caribe é uma viagem que você relaxa bastante, fica de boa ali na praia. Agora, para a Europa, foi muito bacana que a gente conheceu um monte de destino, mas é mais cansativo, porque você quer, né, andar, conhecer tudo. Então, diferente. E também as pessoas, né? Cada viagem, a gente sempre procurou viajar a nossa família. Uma eu levei meu pai, outra eu levei minha mãe, mas assim, também com o próprio grupo da Incruises, né? Então, a gente combina. Essa última, por exemplo, foram 4 casais que foi para a Argentina e para o Uruguai. 4 casais e todo mundo da Incruises, né? Então, é muito legal viajar aqui, ó, no teatro com o pessoal. É o que eu falo para o pessoal quando eles perguntam para mim, Ed, qual país que você já conhece, já foi até hoje, que você mais gostou? É difícil, porque cada um você tem uma experiência, cada um tem um propósito, né? Então, Uhum, cada um tem uma companhia diferente. Então, realmente, quando você vai, acredito que seja assim, né? Você sim, vai, nossa, amei, esse é o melhor. Aí quando você vai para o outro, não, esse foi melhor do que o outro. Não, cada vez vai sendo melhor e você quer cada vez mais, né? exatamente. Ó, Nossa, grupão aí. esse foi o primeiro, e nem tá todo mundo aqui, né? Porque é difícil você reunir todo mundo para uma foto, né? Mas aqui era em frente ao restaurante ali, a gente ia no jantar. E aqui a gente vários lugares aqui, ó, esse pessoal do México, aí de El Salvador, aqui brasileiras, República Dominicana, esse mais Estados Unidos, nem lembro de onde é. Mas Mas super pessoas que você conheceu porque estava lá, porque faz parte do clube, como é que é? faz parte do clube, que a gente conheceu porque faz parte do clube, né? Então a gente vai conhecendo, vai juntando. E é legal, porque você faz um monte de amizade, e aí as pessoas querem te receber no país delas. A gente fala que é daqui do Rio, que todo mundo quer vir para cá também. Então a gente já recebeu também. Esse que eu fiz aqui saindo do Rio, eu fui com 12 pessoas do clube aqui, e tinha um grupo do México com mais umas 10 pessoas que a gente encontrou lá, né? E depois eles ficaram uns dias aqui no Rio, a gente foi passear aqui com eles. Então já convidaram para ir para o México, ficar lá e tudo. Então é muito Ou legal assim. seja, impossível fazer uma viagem dessa, não conhecer pessoas do clube e não conhecer pessoas no cruzeiro também, né? Porque a quantidade de pessoas que tem Também, também. a bordo, então é aquilo do. Você pode até ir sozinho, mas não fica sozinho, impossível, né? E aí em família não Exatamente. fica só a sua família, vai ter sempre mais pessoas também. Exatamente. Inclusive, quem não tem, de repente, companhia, ou assim, teria que pagar para a pessoa ir, né? Às vezes a pessoa, eu tenho que pagar para os outros, porque né, o outro não tem condição e tal. No clube você não vai ter esse problema, porque sempre vai ter um monte de gente querendo viajar, e aí a gente combina, a gente vai falando, quem quer ir para tal lugar? Aí daqui a pouco você vê um grupo de 15, 20 pessoas, 30 pessoas. Já teve viagens, não que eu participei, mas eu soube com grupos de 100 pessoas, entendeu? Uau! Ué, o Pô, Christian, o Christian, na viagem que ele fez por Cancún, ele levou, se eu não me engano, foi 20 pessoas da equipe dele, no mesmo cruzeiro. foram quase 30, né? Foram acho que 27. O Rafael da minha equipe viajou em março também com 23 pessoas aqui no Brasil, Uau, né? que Então, maneiro, que é, maneiro. é muito bom. E qual é o próximo?
Então, o próximo vai ser esse aqui é vídeo. Deixa eu tirar aqui. O próximo é... A gente vai sair do Reino Unido, ali, Southampton, e vai para Noruega, né? Navegando ali pelos fiordes noruegueses. E é um cruzeiro específico para ver as auroras boreais. Então, ele vai nos destinos onde aparecem as auroras boreais à noite, né? Aquele fenômeno de luz ali. Inclusive, o José Luciano, que está na sala, vai comigo também, com a família dele. Né? Eu estou levando também, minha mãe vai de novo. Essas viagens, minha mãe quer ir. Vamos embora, vamos embora. O José Luciano está levando a família Eu dele. quero! Sacanagem, É, mas eu vou ver o outro menor. Quem sabe ainda pego para o final do ano. Minha amiga que mora em Oslo falou que para aquele lado de lá. Ó o Luciano me fazendo inveja, colocando a Aurora Boreal bem ali atrás. Isso foi de propósito, hein, Luciano? A minha amiga que mora lá falou que para o lado de Oslo é mais quando tá bem frio, né? Então, mais dezembro, janeiro. Então, quem sabe eu ainda consigo pegar esse ano. Vamos ver. Pontos eu já tenho. Vamos ver, vamos ver. é. Esses vão ser 14 noites, vai ser o mais longo aí de todos até então. Tem uma diferença, por isso que eu estava falando, né, em relação a cada destino ser especial. Porque os outros, a pessoa dorme de noite e aproveita o dia. Nesse tipo de passeio já é o contrário, né? Porque para ir em busca das auroras boreais, você tem que ficar acordado de noite. É verdade, é verdade. Pode sair de madrugada ali, né? Então tem que planejar bem. Bom, Daniel, para quem chegou, né, depois aí, tá vendo que a gente está falando do clube, que clube é esse? Depois dessa live, 21 horas, nós vamos estar fazendo uma outra live onde nós vamos explicar como que funciona o clube, que clube é esse que nós fazemos parte, eu, o Luciano, o Daniel, o Patrick, brevemente aí o Devani também, né? O Igor é meu conhecido lá do Brasil. A gente vai estar explicando daqui a pouquinho como é que funciona, Igor. A Fernanda é sua? Fernanda já está com a gente também. Já está no clube também, né? Então vai estar viajando aí também. Então nós vamos estar fazendo uma live daqui a pouco explicando como que funciona o nosso clube, como é que vocês podem estar também viajando tanto, né, como o Daniel. Daqui a pouco sou eu também, o Luciano já vai estar aí para o próximo cruzeiro, já está agendado. Eu ainda não tenho o meu agendado, mas em breve terei, se Deus quiser. E vamos estar dando mais detalhes de como isso funciona. Né? O objetivo foi estar mostrando... Opa, desculpa, Daniel. De Portugal, né? Aqui no Brasil é 17 horas, né? Pois é, tem essa diferença aí de 4 horas, né? 21 horas daqui e põe 4 horas a menos aí do Brasil, para quem quiser assistir a live aí junto com a gente, tá? Daniel, fala então resumidamente aí para o pessoal, para a gente não se estender muito, que daqui a pouco já tem outra. Como que tem sido a sua experiência? Se você achava que ia ser tudo isso, poder estar viajando sempre com o clube, ter essa experiência de conhecer pessoas, novos lugares, o que você tem achado? Conta aí como está sendo a sua experiência em viajar através do clube. Para mim, surpreendeu bastante, Ed. Eu assim, sabia que através do clube ia ficar mais fácil de eu viajar e, principalmente, uma maneira diferente, porque eu sempre viajei, só que eu me endividava, né? Eu pegava, parcelava no cartão em várias vezes e voltava da viagem tendo que ficar pagando aquilo, às vezes um ano. E agora não, agora eu viajo e volto sem dívida, né? Com planejamento. Também nunca fui uma pessoa de ficar planejando com antecedência, e agora eu tenho feito isso porque eu vejo que é muito mais vantajoso para tudo, né? Tanto parte aérea quanto o cruzeiro e tudo, e dá para organizar e você aproveita muito mais. Então, assim, como eu falei, eu entrei com o objetivo de fazer uma viagem por ano. Ano passado eu fiz 3, esse ano eu devo fazer 3. Estou falando só de cruzeiro, né? Porque ano passado eu fui para os 2 resorts também. Agora estou indo de novo, semana que vem. Então, está sendo muito melhor do que eu imaginava, sabe? A parte das viagens e, para mim, o negócio também, né? Porque hoje já é minha renda principal. Então, hoje eu ganho dinheiro fazendo isso, né?
Eu nunca imaginei, porque eu nunca fui uma pessoa popular, de conhecer muita gente, nunca fui a pessoa de rede social, né? Então, hoje eu sou um influencer de viagem sem seguidores, Ed. Imagina isso. Aqui, diferente do que muitos precisam ter seguidores, você não precisa ter muitos seguidores para ser um influencer. Só de você viajar, você já está influenciando, né? Exatamente, a Vou galera chegar vê, nisso aí. a galera Que vê isso, ali, Vivi? e aí cara, você ganha dinheiro por ajudar outras pessoas a viajarem mais, a economizarem, a ter mais vantagens, né? Então, isso é muito bom, porque eu sei o quanto uma viagem pode impactar a vida de uma pessoa, pode mudar a vida de uma pessoa, né? Muitas vezes as pessoas não acreditam que elas são merecedoras ou que elas vão poder realizar aquilo na vida. E quando ela faz a primeira vez, eu já via isso muito claramente quando uma pessoa ela faz a primeira viagem para o exterior, dificilmente ela para, né, Ed? Ela faz a primeira, ela já planeja a próxima, e aí vai e não para mais. E cruzeiro é a mesma coisa. Cruzeiro você faz o seu primeiro, você já volta querendo ver a próxima. Então eu já estou com a minha próxima reservada e eu já estou vendo a outra, sabe? Então isso é muito bom. E eu não tinha essa ideia, né, de que você pode realmente conhecer o mundo a bordo de cruzeiros. Então agora eu tenho planos para Dubai, para os Emirados, para o Alasca, para a Antártica, para a Ásia, né? Então tanto lugar que a gente pode ir através de cruzeiros e pagando muito menos, né? Uma economia brutal. E são destinos que você nem fazia ideia, né, que daria para ir de cruzeiro. E por fazer parte, você foi pesquisando cada vez mais para ver onde que seria o seu próximo destino. E aí você vai descobrindo para onde você pode Exatamente. conhecer. Porque ao contrário de que algumas pessoas podem pensar, ah, mas aí eu vou viajar só aqui pelo Brasil? Não. Tem destinos ao redor do mundo inteiro que você pode conhecer através do clube, né? E não só através do cruzeiro, através do Insider Pricing, pode utilizar os descontos também nos resorts e nos hotéis, né? E também através do InTours, que são os passeios, que também é mais um benefício do clube. E eu vou estar explicando depois tudinho para vocês, para quem ficou curioso, daqui a pouquinho. Não é isso? Exato, Daniel, exato. muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham tirado suas dúvidas de como é estar viajando nos cruzeiros, para onde vocês podem ir, ou seja, para o mundo inteiro, vai depender, não tem limite para vocês, vocês que vão escolher o destino para onde vocês querem viajar. Espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido muitas dúvidas, e a gente se vê daqui a pouquinho na próxima live, nesse mesmo link, nós vamos explicar como que funciona esse clube maravilhoso que nós estamos fazendo parte, e que daqui a pouquinho eu vou estar igualzinho o Daniel, viajando bastante por aí. Isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Valeu, Valeu, galera. tchau, Sucesso, gente, boas viagens obrigada. a todos aí. Vamos para cima. Igor, se quiser sair aí um pouquinho, vou pegar uma água, tá? Ir no banheiro, e daqui a pouco a gente volta às 21. Te espero às 21, hein? Pega desde o começo. Armindo também, pode vir aí às 21 nesse mesmo link, tá bom? Vem conhecer o clube aí junto com a gente.
Voltei. Armindo, tá aí? Dá um alô pra gente, Armindo. Se você não quiser aparecer, não precisa, mas tira aí o seu som, dá um alôzinho pra gente. Porque ele não tá ouvindo a gente, não. Está sem som, Patrick. Eu acho que ele nem saiu da sala. Ele entrou aquela vez e não saiu. Sim, sim, sim. Cara, e minha amiga que tá gravando ainda? Ué, então o Daniel esqueceu de sair, sei lá. Então deixa eu entrar pelo outro jeito lá e dar porta. Peraí. Tá.